Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Hoje, primeiro dia da semana, 10 de maio, nós estamos no nosso 39º dia da contagem do homem. Falta apenas 10 dias. Já completamos 5 semanas e 4 dias. A bênção da nossa contagem do homem de hoje: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. 39º dia da nossa contagem do homem. E hoje nós vamos falar sobre Netzach, Sheb e Esod. Vitória no fundamento. Vamos orar ao Senhor. Eu peço que você apresente a pastora Leila e a sua casa. O seu esposo teve um infarto ontem, de ontem para ontem, né? Creio que já está tudo bem, foi socorrido, hospitalizado, deve ter passado por um procedimento e que Deus possa dar vitória e fazer a sua vontade. A oração de hoje. Pai Celestial, em nome de Jesus, o nosso Messias, nós nos colocamos diante de Ti com um coração desejoso de permanecer firme nos compromissos que fizemos diante dos céus e dos homens. Reconhecemos que muitos começos não são fáceis, envoltos em entusiasmo e emoção, mas que a verdadeira fidelidade se prova na jornada. Quando o brilho esmaece e as provações se levantam, ensina-nos, Senhor, a sustentar a aliança mesmo no silêncio, mesmo na dor. Pai amado, fortalece em nós a constância que não desiste, a vitória que nasce da resistência, que nós não sejamos levados por sentimentos momentâneos ou pela fraqueza da carne, mas que nossas raízes estejam firmadas em Ti, rocha eterna. Dentro de Yesod, o fundamento, queremos construir o nosso compromisso contigo, com a nossa família, com a nossa missão e conosco mesmo, com integridade, coragem e verdade. Senhor, quando o deserto nos rodear, quando a alma estiver cansada ou o coração tentando fugir, lembremos-nos da tua fidelidade até o fim. Tu, nos, tu não desististe de nós no Getsemane, nem na cruz. Dá-nos, por teu Espírito, a capacidade também de não desistir, que nós possamos atravessar nossas estações áridas com os olhos fixos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, visita os lugares dentro de nós onde os vínculos se rompem por medo, orgulho ou cansaço. Restaura o que foi quebrado, Senhor. Renova nossas forças como as da águia. Que a nossa perseverança se torne parte da nossa identidade. Não por esforço humano, mas por graça e revelação. Que cada passo seja um testemunho vivo da tua presença em nós. E por fim, Pai de misericórdia, sela os nossos corações a certeza de que a vitória não está apenas nas conquistas visíveis, mas em permanecer no caminho. Sustenta-nos para que nós não apenas comecemos, mas completemos com honra tudo aquilo que tu nos confiaste. Em nome de Yeshua, o leão de Judá, que venceu para que também pudéssemos vencer. Oramos em nome de Jesus. O salmo correspondente ao 39º dia é o Salmos de número 27.
Ele vai falar da vitória no fundamento. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malfeitores se aproximaram de mim para devorar a minha carne, meus adversários e inimigos tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, mesmo assim eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu abrigo. No secreto do seu tabernáculo me ocultará. Sobre uma rocha me colocará em segurança. Agora minha cabeça será exaltada acima dos inimigos que me cercam. Oferecerei no seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. O meu coração disse na tua parte: buscai a minha face. A tua face, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda reta, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois falsas testemunhas se levantaram contra mim e os que respiram violência. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte e fortalece-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Este é o Salmo, uma oração linda, né? Que nos traz até conforto em fazer. A nossa meditação de hoje, vitória no fundamento. Netzach, Sheb e Esod. A vitória no fundamento. A contagem do homem não é apenas uma contagem de dias. Ela é uma jornada de refinamento da alma. Quando nós buscamos que o nosso ser interior possa ser aprimorado, possa ser aperfeiçoado, possa ser santificado, possa ser transformado para que possamos viver a vontade de Deus. Cada combinação das sefirot, desses 7 níveis que nós estamos buscando a cada semana, revela uma dimensão do caráter humano. E espiritualmente, isso quer ou requer necessidade de que nós venhamos trabalhar estas áreas diante de Deus, acoplando, ajustando, nos esforçando para que nós possamos ter ações e reações que sejam coerentes com a palavra de Deus. Chegamos no 39º dia e hoje se trata de Netzach dentro de Yosod. Trata de perseverança dentro do fundamento, a vitória dentro dos vínculos, a consistência dentro das alianças. Quando se fala de permanência, quando se fala de perseverança, quando se fala de constância, isso está ligado à vitória. O fundamento nós já temos convicção. É tudo aquilo que está embasado com as Escrituras, com a Torá. Mas a perseverança, a constância,
A permanência é que vai fazer com que essas áreas se tornem vitória na nossa vida. Então, a vitória do fundamento é nós perseverarmos dentro ou na prática da palavra de Deus. Vitória no fundamento é nós termos permanência, insistência dentro dos vínculos aonde nós estamos ligados. É a constância, é não desistir das alianças que nós vamos formando pelo caminho. Então, Yesod, que é o fundamento, ele é o fundamento espiritual. É a esfera da conexão, do pacto, da fidelidade, da transmissão e da continuidade. E está associado, Yesod, como estudamos ontem, a palavra Yosef. Yosef Hatzadik é José, o justo, que permaneceu nas alianças, preservou as conexões, manteve-se fiel, mesmo em meio às tentações e às provações que ele passou. Então, Yosef é um exemplo de alguém que se manteve firme, vitorioso, constante, perseverou, permaneceu, sem mudar os seus fundamentos. Por isso, os sábios judeus vão fazer a conexão de Yesod, que é fundamento, com Yosef, porque Yosef viveu a prática deste fundamento, passando por todas as privações, por todas as tentações, por os desprezos, foi vendido, desacreditado, foi acusado, foi injustamente preso. Mas José não muda o fundamento, não muda o comportamento, não muda a sua fidelidade ao Senhor. E eu e você temos esse compromisso com o Senhor, de vivermos segundo a sua palavra, de não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E eu sei que esse é o desejo de todos nós. Certo é que em algum momento nós possamos ter falhado, mas imediatamente nós retornamos para o princípio, retornamos para o caminho, retornamos para o fundamento que é a palavra de Deus. E por insistir, por permanecer, por persistir em permanecer no fundamento, é que vai nos fazer vitoriosos. Então, o Netzach, por sua vez, representa essa resistência, essa permanência, esse endurecer espiritual, essa capacidade de continuar, mesmo quando as emoções enfraquecem, mesmo quando nós temos inimigos, quando nós temos perseguição, quando nós somos acusados, quando nós somos tentados, quando nós estamos cansados. Mas nós não desistimos do fundamento, nós não desistimos de permanecer na prática, em fazer a vontade de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 28. Lá ele diz: se atentamente ouvir a minha voz, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto hoje vos ordeno, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. A gente olha para esse texto de Deuteronômio 28 e, em primeiro lugar, a gente pensa na fidelidade que nós temos que ter com a palavra. E ótimo, eu não posso abrir mão da fidelidade.
Mas Deuteronômio está falando não só de fidelidade, ele está falando de permanência, de constância, de insistir. Eu tenho um lema, até uma mensagem que eu já preguei aqui na nossa igreja: insistir, persistir e permanecer. Tem gente que insiste, mas não persiste e não permanece. Insistir, eu faço hoje, amanhã, depois da manhã, talvez eu já desisti da minha insistência. A gente tem que aprender insistência com menino e permanência com cachorro. Como assim, pastor? Olha, é uma lição maravilhosa. Menino começa a insistir, deixa, mãe, deixa, mãe. Mãe, deixa. A mãe vai, tá bom, é só um pouquinho. Mas deixa, né? Agora, persistir e permanecer, você aprende com os cachorros. Aqui na minha casa eu tenho os cachorros. Ninguém tem fé igual esses cachorros, irmão. Irmão, você coloca o prato em cima da mesa, assim, pastor Cristiano, que na sua casa não é diferente. A ideia da gente é que não vai cair um grão no chão, né? Da mesa. A gente se coloca assim numa posição para que não haja nem espaço entre o prato e a gente, né? A mesa, para não haver espaço. Às vezes a gente cola na mesa. E o bicho está ali debaixo da mesa olhando para a gente. Aqui em casa, na sua casa o cachorro é no quintal, mas aqui em casa o cachorro é dentro da cozinha. A pastora Cristiana veio aqui, ela deve até apavorava, meu Deus, ele é um homem de Deus, mas a casa dele é uma cachorrada. Tinha 4 aquele dia, né? Agora tem 3, pastora Cristiana. A gente está esperando que os outros morram para diminuir também, porque também não aguenta mais esse tanto de cachorro aqui, não. Mas a gente está aqui. A Patrícia também tá rindo ali, né? Que a Patrícia comendo e os cachorros passando a mão nela e pedindo comida, né? Mas você viu, né, Patrícia, que os cachorros têm fé, né? Ele fica ali, irmão, olhando pra gente, assim, sem falar nada. E tem hora que você olha pra ele e fala: o que que você quer? Ele não responde. Irmão, mas ele permanece ali. Até que uma hora, missionária Kátia, você vai cortar um negócio, o prato, o garfo escorrega, a faca joga o negócio, cai aonde? Da boca do cachorro, cai no chão, aonde ele vai desfrutar. Ah, se os crentes dessem conta de permanecer na presença de Deus, igual os cães ficam na presença dos donos. Pelos menos aqui os aqui de casa, irmão. Pensa nos cachorros crentes. Fica ali, olhando. Você olha, irmão, você pensa assim, meu Deus, parece que tá faltando comida, estão quase, irmão, estão tudo gordinho. Mas ele já sabe ficar ali. Então, Deuteronômio 28 está falando não só de fidelidade, mas está falando de permanecer, de insistir, de persistir em fazer a vontade de Deus, em não sair do fundamento. E o fundamento é a palavra de Deus. Então, Netzah, por sua vez, representa essa resistência que eu e você vamos adquirindo ao longo do tempo, vamos aprimorando, como se aprimora a musculação. É pelo exercício, é pela repetição, é pelo mesmo movimento contínuo que você vai adquirindo resistência. É por insistir, persistir em não desistir, é que nós vamos gerar a nossa permanência. E a vitória não está só na fidelidade, e a vitória não está só na resistência. A vitória está na permanência. Porque permanecendo, às vezes eu posso falhar, eu posso enfraquecer, eu posso sofrer vontade de desistir, eu vou enfrentar adversidade, eu vou enfrentar calúnia, eu vou enfrentar injúria, eu vou enfrentar tentação, eu vou ser traído. Mas por causa da minha resistência, da minha permanência, por eu endurecer espiritualmente,
a minha capacidade de continuar vai me levar à vitória. Ainda que as emoções se enfraqueçam, ainda que eu não esteja mais, como que eu vou dizer, apaixonado pela missão, ou pelo propósito, pelo alvo que outrora me motivava, mas por causa do fundamento, eu vou permanecer. E quando essas duas dimensões se unem, permanência, perseverança, vitória, e está ligada intimamente ao fundamento que é a palavra, nós temos vitória, temos sucesso. Veremos as promessas de Deus se cumprir. Porque de onde estamos, para onde Deus nos prometeu levar, para onde Deus nos prometeu alcançar, para onde Deus nos prometeu realização, nós vamos precisar intensamente de permanecer no fundamento certo e perseverar nas práticas corretas. E aí nós podemos fazer uma pergunta a nós mesmos nesta manhã. Nosso compromisso está sustentado pelas nossas emoções do começo ou pela fidelidade que nos faz permanecer até o fim? É uma pergunta para mim e para você. Porque no começo todo mundo está animado. Um exemplo que não sai da minha cabeça é as maratonas que acontece, e faz muitos anos que eu não assisto, mas já assisti muitas vezes, principalmente aquela de São Paulo, que é chamada de São Silvestre, aonde vem atletas do mundo inteiro. Todo mundo ficava esperando para ver os africanos, os etíopes, os, os negrinhos de canela fina, irmão. Eles começam correndo assim, você não acredita que eles vão dar conta de correr 40 quilômetros. Porque milhares e milhares e milhares saem na frente, atropelando tudo, né? 5 quilômetros depois, irmão, 80% daquele grupo já se dispersou. Quando se tem uns 10 quilômetros ou mais, aí aqueles que já são gabaritados, já são experientes, já são vitoriosos, já são, já são provados, eles estão determinados a ir até o fim, eles não correm só pela emoção do momento. Tem gente que sai ali só para aparecer na televisão. Irmão, o cara veste de chapulim, de super-herói, ele põe, moça, sai cada pataquada lá de gente que você sabe que ele só vai no primeiro momento das emoções. Dos 5 quilômetros para frente, irmão, não tem mais emoção. Vai faltar o fôlego, vai dar cãibra, vai dar calo nos pés, vai dar sede, vai dar fadiga, o calor. Olha, a pressão vai subir, vai faltar ar para respirar. A emoção passa e só os que têm permanência é que continua na maratona. E quando se dá lá dos 20 quilômetros, 30 quilômetros, irmão, começou 5.000 pessoas correndo. Aí você encontra lá os últimos 25, 30 corredores, que são os que vão até o final, que vão permanecer. Por quê? Porque quem tem a experiência de correr essas maratonas, eles não se empolgam pela emoção do começo. Salomão disse que o final das coisas é melhor do que o começo. Irmão, não tem graça nenhuma você contar para os outros o tudo que você começou e não terminou. Olha, eu comecei 4 faculdades, graças a Deus, não terminei nenhuma, não sou nem formado em nada, mas eu já tive o prazer de começar
4 cursos superior. Irmão, não tem vantagem nenhuma você contar isso. É muito mais vantagem você dizer, olha, com muito esforço eu terminei meu ensino médio, concluí meu ensino médio, do que você contar de quantos cursos superiores você começou e não terminou. E a nossa vida? Como está? Nós somos aqueles empolgados da primeira emoção ou nós somos daqueles insistentes, daqueles que persistem, daqueles que permanecem? Irmão, tem gente que cruza a linha de chegada, que, olha, já chamou por ajuda de todos os santos que ele imaginava e pedindo a Deus. Tem gente que passa assim, quando ele toca na fita, ele cai. Plof. Mas ele chegou. O importante não é se você saiu na frente. E não precisamos nos preocupar, Gleice, se outro já passou à nossa frente. Tudo bem, é a vez dele. E eu tô cuidando de mim. Eu vou chegar. Eu vou realizar. Missionária Kátia, por ter esse entendimento e estudar isso todos os anos, eu criei uma mentalidade, isso está dentro de mim, claro, baseados em outros ensinos bíblicos, entre eles o ciclo de 7 anos, que nada me empolga, eu já não sou mais empolgado. Mas quando eu tenho alguém assim que chega perto de mim, com aquela empolgação, olha, ele começa a falar do projeto, irmão, ele já começa a te dar ofertas do que ele vai conquistar, das coisas, do que. Eu fico olhando assim, eu falo, vamos ver se isso vai durar uns 3 anos. Rapaz chegava na igreja, animado para orar, eu já ficava de olho nele para me ver em qual das meninas que ele estava olhando, né? E aí eu dizia, se você der conta de orar junto comigo aqui, toda madrugada, por 3 anos, eu começo a apostar em você. Pois agora eu mudei, não é mais 3 anos, agora é 7 anos. Eu estava errado. Certo estava Labão. Você quer casar com a minha filha? Quer? Então, prova aqui, ó. Vamos cuidar da fazenda aqui por 7 anos. Vamos ver se essa paixão sua vai durar 70 anos. Vamos testar ela 7 anos, que é a prova dela durar 70 anos. Vamos ver se você vai amar essa moça mesmo. E a Bíblia diz que o menino trabalhou e 7 anos passou como se fosse poucos dias. Aquele homem quebrava pedra, meu, furava buraco, fazia cerca, catava lenha, corria atrás de bicho. Irmão, o amor, a paixão faz você fazer coisas no início. Porque, pastor, mas casamento tá chato demais. É? Por que você não faz o que você fazia lá no começo? Por que você não chega em casa com o chocolate que você trazia quando namorava? Por que você não beija, não toca, não morde, não cheira, cutuca? Faz, sei lá, o que você fazia? Eu sei o que eu ia fazer. O que eu fazia e o que eu faço até hoje. Por que você não faz? Aí você quer um amor, porque eu vou falar aqui, picante, né? Mas você não permanece apimentando esse negócio. Foi você que desistiu. Se o seu casamento tá ruim, é porque você deixou de ser o namorado ou a namorada que era no começo. Porque no começo estava bom. No começo, você ficava até 4 horas da manhã no portão escutando ela. Hoje você não quer ficar 4 minutos escutando. Porque eu tenho uma coisa, eu tenho certeza. As mulheres são muito mais.
perseverante do que os homens. Elas falam muito quando é nova e quando é velha continua falando muito. Elas nunca desistem de falar. Elas permanecem falando. Isso aí vocês já saíram na frente, né? Brincadeira, irmãs. Mas como é que o homem, quando está namorando, tem toda a paciência do mundo para escutar qualquer história? E hoje a mulher começa a falar: Ah, eu já escutei esse negócio, para com essa conversa. É, olha, a Bíblia tem uma recomendação espiritual, mas ela serve muito bem para, para a aplicação na área sentimental, conjugal. Lembra do primeiro amor. Lembra de onde caiu isso. Volta às práticas do primeiro amor. Isso vale para tudo. Por que a igreja não serve para você hoje? Por que sua igreja está chata? Por que você não volta a fazer o que você fazia quando você chegou na igreja? Por que o seu trabalho hoje está ruim? Ah, não aguento mais aquele trabalho, não aguento mais aquela empresa. Por que você não volta a fazer o que você fazia no começo? Porque as coisas inanimadas, elas não mudam. A empresa é a mesma, a igreja é a mesma, o casamento é a mesmo, as relações é as mesmas. Quem não permanece o mesmo e fazendo as mesmas coisas é você. Você desistiu. Você diminuiu o ritmo. Você enfraqueceu. Você tirou o pé do acelerador. Então hoje nós estamos sendo exortados a voltar a construir essa persistência, essa insistência, essa permanência. Por quê? Porque o fim ainda vai ser melhor do que o começo. A Torá nos mostra continuamente que Deus valoriza mais a constância do que o entusiasmo. Gente entusiasmada demais tem que ser provada pelo tempo. Nós que somos líderes, pastores, cuidado com gente empolgada demais. Não tire alguém que é permanente para substituir por alguém que é empolgado. A empolgação vai ser testada, a empolgação vai ser provada. E como é que se prova a empolgação de alguém, pastor? Tempo. As estações. Um dia após o outro. Vamos ver até onde esta pessoa vai empolgada. Pastor, eu perdi a empolgação. Olha, você vai ter que encontrar ela de novo dentro de você. Ah, eu não oro mais como eu orava. Eu não leio mais a Bíblia como eu lia. Ah, eu não faço isso ou não faço aquilo como eu fazia. A decisão é unicamente sua, porque Deus valoriza muito mais a constância do que a empolgação. Tem gente que saiu da minha frente e fez mais do que eu, mas não permanece mais fazendo. Eu fazia muito menos, continuo fazendo a mesma quantidade, só que sem parar. Então, espiritualmente, presta atenção, é muito mais válido a constância do que a empolgação. Tem gente que não valoriza as coisas pequenas. Tem gente que não quer posição se o cargo, a função não der destaque. Cuidado, você pode estar empolgado, mas Deus conta com os que perseveram, os que têm constância. Você não precisa sair ganhando a sua cidade. Você só precisa fazer um discípulo após o outro.
a vida inteira fazendo. Muitos começam bem nas Escrituras, mas poucos perseveram até o final. O Talmud tem uma frase, no Talmud Bavali: tudo depende do fim. Guarde isso. Tudo depende do fim. Por isso que muitas coisas, ou a maioria das coisas, você não pode dar uma nota no início. Tem um moço aqui em casa, ele chegou aqui com uns 5, 6 dias de jejum. Tá só tomando água, irmão. Hoje ele deve estar com 36, 37 dias. E ele estava conversando, estava animado, sentando lá na roda, conversando. Quiser, não, vim aqui, bispo, quero ficar te ouvindo. Quero... Irmão, eu passo o dia inteirinho hoje, eu não vejo ele. Ele chegou no jejum empolgado. Ele está fiel no jejum. Ele está fidelíssimo no jejum. Mas a empolgação dele já acabou faz uns 20 dias ou mais que a empolgação dele acabou. Hoje, irmão, se caiu uma nota de R$ 100 do lado dele assim, pastor Cristiano, ele vai olhar para aquela nota umas 2, 3 vezes assim, para ver se ele anima pegar a nota. O olho já está enxergando é pela nuca já. Mas ele está perseverando. Falta muito pouco para ele terminar o propósito. E o que vai dar vitória para ele é ele chegar no fim. Não é fazer a maior parte, não é sair na frente, não é fazer muito no começo. Você pode até não fazer muito, mas você vai fazer sempre. Você vai permanecer. Você não precisa provar nada para ninguém. Tem gente que tem uma necessidade de provar as coisas para os outros. E vou dizer uma coisa para você. Se você criar gerar em você essa perseverança, até sua vida financeira vai mudar. Por quê? Porque quem tem perseverança consegue guardar dinheiro. Por quê? Porque guardar dinheiro a gente nunca começa com muito. A gente começa sempre com um pouquinho. Todo mundo que vai começar no nível mínimo. E não importa a quantia. Quem vai começar a poupar vai começar com o mínimo. Mas a perseverança. Olha, tem muita gente aqui que sonha formar os seus filhos. Os filhos já nasceu, já tem 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. E ninguém, ou a maioria, não poupou para a sua faculdade. Eu vou falar isso aqui nas minhas aulas de finanças, porque isso está fervendo na minha cabeça. Se alguém conseguir colocar R$ 1.000 por mês, começar com R$ 1.000, qualquer quantia, R$ 1.000 só para você entender, R$ 1.000 em 15 anos, sem nenhum reajuste, só o jurinho da poupança, em 15 anos, esse R$ 1.000 está valendo R$ 2.200. Vamos fazer por 10 anos. Ele vai estar valendo R$ 2.000. Só que você não vai fazer um depósito só. Em 10 anos você fará 120 depósitos. Então, em 10 anos eu decidi poupar 120 mil. Você sabe com quanto você vai terminar em 10 anos poupando R$ 1.000 por mês?
R$ 500 mil. Mas aí o seu filho chegou aos 20 anos e para você dar a ele a oportunidade de cursar medicina, você vai precisar de mais de R$ 500 mil para formar ele. Da onde você vai tirar? Vai estudar medicina, mais de meio de milhão. De onde você vai tirar, ele tá falando? Aí a pessoa vai se formar. Vamos pensar que você vai conseguir formar seu filho. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira e não vai conseguir juntar 1 milhão de patrimônio. Ah, pastor, eu não consigo juntar R$ 1.000 por mês. Mas R$ 100 você consegue, né? R$ 10 você consegue, né? A questão é que você nunca começou. E para alguns que começaram, não permaneceram. Eu tenho 54 anos. Eu tenho mais de 30 anos que eu compro consórcio. Não é o melhor investimento. É um investimento que mantém o seu patrimônio e te dá uma pequena correção. Eu nunca fiquei sem pagar consórcio. E eu pago é muito consórcio, não. Eu pago consórcio de joia, eu pago consórcio de perfume, eu pago consórcio de roupa, eu pago consórcio de carro, eu pago consórcio de casa. Por quê, pastor? Porque foi uma forma que eu aprendi de guardar dinheiro lá quando eu ainda era bem jovem. Já construí muitas coisas. Ah, eu não tenho paciência. E tem mais uma. Eu não gosto de ser sorteado. Eu gosto de usufruir do meio para o fim. Não, se eu sou sorteado no começo, já fui algumas vezes, não quero. Por quê? Porque senão você tira o bem, desfruta dele. Aí o mais difícil não é poupar para comprar. O mais difícil é ter ânimo de pagar o que você já usou. E esse é o mal de quem não sabe poupar. Por quê? Porque quando compra, ele compra sem uma reserva, e quando o bem já está desgastado, já não está servindo mais, ainda tem a metade do trem para pagar para frente. É você comprar um carro financiado em 60 parcelas. Você usou 3 anos, o carro já está na hora de trocar e você não pagou nem a metade do carro ainda, ele está se acabando. E pode acontecer tantos imprevistos no meio do caminho que muitos perderam o bem, mas não perdeu o carnê, né? Porque se tem uma coisa que não se destrói, é o tal do carnê, né? Que a gente arruma, né? Pode acontecer qualquer coisa, irmão. Se a sua casa afundar na água, o carnê fica sequinho, ele não molha. Né? Se pegar fogo, queima tudo, o carnê não queima. Vai passar o fogo, vai passar a chuva e Valasco. E o carnê vai continuar lá, a dívida vai continuar lá. Então, dívida não é bom. Mas tem gente que, se perseverasse, comprando à vista, do jeito que eles é perseverante para comprar fiado, irmão, tem gente que um mês após o outro, nos últimos 30 anos, nunca deixou de dever um mês. Pensa numa pessoa perseverante. Quando ele não tem uma conta, ele arruma. Ele sai atrás de uma conta para pagar. Tudo é a forma de você querer viver. Mas não se esqueça, tudo depende do fim. Isso significa que na base não basta, no início, uma caminhada espiritual. O reino é construído por aqueles que permanecem espirituais. Yosef é um dos maiores retratos da vitória no fundamento. É José, lá no Egito. Ele foi vendido pelos irmãos.
ele foi humilhado, ele foi acusado injustamente, ele foi esquecido na prisão, ele foi tentado diariamente pela mulher de Potifar. E ainda assim ele permaneceu fiel à sua aliança, ao propósito, aquilo que ele estava determinado, a forma de como ele ia servir a Deus. A força de José não estava apenas em resistir ao pecado, estava em não abandonar a sua identidade durante o seu sofrimento. Os sábios ensinam que, segundo o esforço, é a recompensa de uma pessoa. Segundo os nossos esforços, será a nossa recompensa. E quem desiste não tem recompensa. A recompensa é para quem for até o fim. A perseverança espiritual não é uma ausência de luta. Você ser perseverante, determinado, persistir, não vai anular as suas lutas. Tem gente que acha, pastor Cristiano, porque ele é muito fiel, ele não deveria estar passando por luta. Tem gente que quer associar o seu nível de santidade à inexistência de problema. Não, irmão. Problema acontece em qualquer situação. Se você é santo, se você é fiel, não vai mudar. O que vai valer a pena é você permanecer diante das lutas, continuar fiel, continuar santo, continuar caminhando, fazendo o que é correto. Por quê? Ah, mas aí você já tem que arrumar o ditado popular que tem por aí, né? Tem um ditado por aí que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Tem gente que tem esse ditado, né? Tem gente que acha que santidade vai isentar ele da luta, que fidelidade vai isentar ele das provas. Não, irmão. A fidelidade é para sairmos vitoriosos da prova. A santidade é para sairmos vitoriosos da tentação. Por quê? Porque quem não tem santidade, não tem fidelidade, eles não passam, eles rompem, eles caem, eles escandalizam. Tira da sua cabeça que aqui nós não vamos ter sossego. Jesus disse algo: no mundo tereis aflições. Como se traduz a permanência neste caso? No mundo tereis aflições. Jesus diz, mas vocês têm que permanecer. Vocês têm que perseverar. Vocês têm que continuar. Jesus não disse com essas palavras, mas ele disse, tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? É um ânimo ontem, é bom ânimo hoje, é ânimo amanhã, é ânimo depois da manhã. Daqui 10 anos eu estou no mesmo ânimo. Bom ânimo não é o tamanho do ânimo. Bom ânimo é a permanência no ânimo. Uma grande fé, sábio, não é para uma grande conquista. Uma grande fé é permanecer crendo. Uma grande fidelidade não é provada com uma grande tentação. Uma grande fidelidade é uma permanência sendo fiel. Lembre-se, a permanência vale mais do que a empolgação. Então, a perseverança não vai nos ausentar as lutas, não vai nos impedir que nós venhamos ser provados. Nós precisamos da perseverança para perseverar lutando. Nós precisamos da perseverança para perseverar nos santificando. Nós precisamos da perseverança para permanecer sendo fiel.
A vitória é de quem não desiste. Na mentalidade moderna, vitória significa rapidez, reconhecimento, resultado imediato. Não, irmão. Na visão bíblica, vitória é permanecer alinhado com Deus. Vitória é caminhar com o mesmo propósito durante todo o período. Nós teremos períodos de silêncio, nós teremos períodos de aflição, de dor, de angústia. E aonde entra a vitória é eu permanecer e passar essas estações, passar as estações do silêncio, da perseguição, da calúnia, da injustiça, da prisão, da enfermidade, da alegria, da tristeza. Eu vou prosseguir. Por quê? Porque eu tenho fundamento e a minha permanência me dá vitória no fundamento. Moisés passou 40 anos no deserto. Abraão aguardou para o cumprimento do nascimento do seu filho, pelo menos 25 anos, aguardando uma promessa. Davi não foi ungido, ou melhor, Davi foi ungido, mas não sentou no trono antes. Davi levou muitos anos para se sentar no trono. Quando Saul tinha 10 anos de reinado, Davi nasceu. Quando Davi tinha aproximadamente 13 a 17 anos, ele venceu o gigante. Ele só chega em Hebrom para começar a reinar e começa a reinar sobre Judá. Ele tinha 30 anos. E ele só senta sobre o trono de todo Israel 7 anos depois, com 37 anos. O que significa, pastor? Significa que Davi ficou 20 anos ungido sem o trono. E você foi chamado ontem e já quer sentar no trono hoje. Tem um ditado por aí, Levi de Barros. Tem gente que fala assim, né? Chegou agora, já quer a janela, né? Tem gente que chegou ontem e já quer a janela. Calma, meu irmão. Deus ainda leva 20 anos para fazer um homem de Deus. Israel caminhou pelo deserto 40 anos para entrar na terra prometida. A vitória só é vitória se você venceu todas as etapas, se você permaneceu em cada uma das etapas até o dia da coroação. A vitória espiritual quase sempre atravessa os períodos de atraso, períodos de silêncio, período de resistência, período de abandono, período de perseguição, período de provações. A vitória espiritual, a vitória é para quem atravessa os períodos que são exigidos, porque o tamanho da travessia do silêncio, o tamanho da travessia da perseguição, o tamanho da travessia da luta, da calúnia, da injustiça, é que vai determinar o tamanho da sua vitória. Os sábios ensinam: Deus testa os justos como o oleiro testa o vaso. Deus testa os justos como o oleiro testa os vasos. Agora eu vou dizer uma coisa para você, só para você ficar alegre. Quando Jeremias chegou na casa do oleiro,
Gleice, tudo que tem na sua casa, menos uma coisa, Gleice, tinha na casa do oleiro. Menos uma coisa que tem na sua casa, que na casa do oleiro não tem. Sabe o que é? Lixo, lixeiro. Não tem na casa do oleiro. O oleiro não joga fora porque você falhou. O oleiro não joga fora porque você não conseguiu. O oleiro não joga fora porque você desistiu. O oleiro não joga fora porque você caiu. O que que ele faz? Ele pega você e põe no processo de novo. Assim como Deus testa os justos, assim como o oleiro testa os vasos. E o vaso é testado, irmão, de várias formas. É um processo extraordinário na formação de um vaso. Primeiro, o barro é escolhido. O barro não é qualquer barro. O barro não pode se oferecer e falar assim, eu quero ser vaso. Não, não. Quem te escolhe é o oleiro. Por isso Jesus disse, não fosse vós que me escolheste, foi eu que escolhi vocês. Depois que o vaso é escolhido, esse barro vai ficar, pastora Kátia, por muito tempo depositado fora do seu ambiente natural. Ele precisa de uma oxigenação, ele precisa de uma maturação. Depois que ele é extraído do lugar natural, ele é colocado em outro lugar. Às vezes exposto ao sol e às vezes exposto ou sendo coberto. Agora chegou o dia de fazer o vaso. O oleiro vai lá e pegar uma porção e vai trazer ele para um processo que é amassar o vaso, o barro. E amassa, irmão. E amassa. E amassa. Quando o oleiro cansa, o oleiro deixa o barro, vai fazer outras tarefas. E quando ele volta, vai fazer o vaso agora? Não. Ele resolve amassar de novo. E amassar de novo. E amassar de novo. Ah, agora está pronto. Não. O oleiro vai descansar. Ah, quando ele voltar, ele vai começar o vaso. Às vezes sim, mas às vezes ele sente que tem necessidade de amassar de novo e amassar de novo. Pastor, eu estou nesse processo, fica tranquilo. Ele sabe qual é o vaso que ele vai fazer. E é pelo nível, pela qualidade, pela resistência, pela dureza do vaso que ele vai ter lá na frente, o processo começa aqui. Porque se você não amassa no começo, o vaso não tem resistência no fim. Literalmente, neste amassado, tudo vai se tornar homogêneo. Quem não é amassado não sabe o que é unidade. Quem não é amassado não sabe o que é companheirismo. Quem não é amassado não sabe quanto vale uma companhia. Quem não é amassado não sabe qual é o valor de um companheiro. Então, até que aquele barro se torne homogêneo, ele é amassado, amassado. Agora ele é amassado, chegou o dia de fazer o vaso. Aí ele põe ele em cima de uma roda e começa a dar forma para aquele vaso. Irmão, ele faz vários ensaios com aquele vaso, irmão. Você vai ver o oleiro pôr a mão no vaso assim, pastora Kátia, e vai apertando o vaso assim, e o vaso está grandão assim, e está lá em cima, e o vaso pensa, eu já sou alguma coisa. O oleiro olha para aquilo e fala, não, bota ele lá embaixo de novo, irmão, e aperta de novo. E quando você pensa, assim, agora ele vai parar de apertar, e ele torna a apertar, cria outra forma, irmão. Uma hora o vaso
tá um canudo, daqui a pouco o vaso tá redondo, daqui a pouco o vaso tá. E ele vai apertando, e vai apertando, e vai apertando, e vai apertando. Parece que quando o barro para de reclamar, aí ele para de apertar. Pegou, né? Agora deu forma, irmão. Ele falou assim: agora acabou o processo. Eu falei: não, agora você vai para o sol. E ele deixa ele lá no sol por algum tempo. Daqui a pouco ele vai lá visitar o vaso, olhar para o vaso, verificar o vaso. Se, presta atenção, Ricardo Valasco, se aquele vaso que já está lá no sol, ele já foi pisado, amassado, ele já foi apertado, ele já tomou forma e ele já está lá no sol. Quando o oleiro vier visitar ele e ele tiver trincado, se é outra coisa que não tem na casa do oleiro, Gleice. Na casa do oleiro não tem cola, não tem remendo. Ô, pastor, eu já estava lá no sol, já estava quase pronto. Achou um trincado, é. Agora pega ele e leva lá no processo de pisar de novo, de amassar, depois traz ele para o processo de apertar, depois traz ele para o processo de formar e agora põe no sol de novo. E o oleiro foi lá e o vaso está sequinho no sol, sem nenhuma rachadura. Glória a Deus. Aí você diz, agora estou pronto. Eu falo, não, agora você vai para o fogo. Um forno aquecido 7 vezes mais. Ai, Deus, eu não aguento mais. Esse sol já está me derretendo aqui. Falei, não, o sol é só para um treinamento. Ah, você quer calor? Calor é agora. A coisa já vai esquentar é agora. Por que que nós precisamos da insistência de perseverar? Porque o calor mais alto, a temperatura mais alta, é o que está mais próximo da sua vitória. Agora ele vai para o forno. Lá em alta temperatura, aquele barro vai virar uma louça, vai virar algo. Por quê? Porque ele é homogêneo, ele foi amassado, ele foi apertado. É quando o barro vira um. Como fala o nome da louça aí, que fica caro? Uma xícara de. Escreve aí para. Porcelana. Porcelana, Bispo. Porcelana. Tudo bem que a porcelana também recebe, no final, um banho de uma pintura, né? Mas quando o barro tem qualidade e o tratamento é nesse nível de pressão, ele não sai um vaso comum de barro. Ele vai sair de lá uma louça de porcelana. Eu tenho um prato de porcelana aqui em casa que tem mais de 20 anos. Quando essa rede de posto, que aqui no Mato Grosso tem muitos, Aldo, ela era, deixa eu lembrar o nome, antes de ser Aldo, e alguém indicou que eles iam trocar a prataria dos restaurantes do Mato Grosso naquela época, e eu ganhei 100 pratinhos médios de café da manhã e 75 pratos grandes. E a louça aqui de casa, irmão. Eu já vi prato cair da mesa assim, pastora Kátia, bater no chão e saltar quase da altura da mesa, você catar ele no ar de novo e pôr na mesa. Olha, desses 75 pratos nos últimos 20 anos, eu acho que não quebrou três. Olha a qualidade desses pratos. Eu já fiz para os irmãos ver aqui em casa, soltar ele no chão assim, só para os irmãos. Ai! E o prato. Quebra não. Mas se sair do fogo, olhar para ele e tiver trincado, irmão, não tem remendo.
Ele não vai passar um esmalte igual a gente faz na casa da gente quando quebra uma louça, a gente vai lá e procura um esmalte da cor da louça e tenta remendar. Não. O que que ele vai fazer com essa louça, pastor? Com esse vaso? Vai voltar de novo lá no lugar de ser amassado. Depois ele vai vir para ser apertado. Depois ele vai vir para tomar forma. Depois ele vai passar pelo sol. Depois ele vai passar pelo fogo outra vez. Pastor, por que você está contando isso? É porque tem coisas aqui que só está repetindo na sua vida porque você não insistiu um pouco mais em ter permanecido. Você não aplicou a força suficiente, senão o processo era uma única vez. Não, você já está 10 vezes no mesmo processo. A culpa não é de Deus, irmão. É porque ele exige que eu e você tenhamos vitória no fundamento. Você não pode mudar os fundamentos, os princípios, e você não pode desistir no meio do processo. E esses processos que eu acabei de falar aqui, que levam você a imaginar um oleiro fazendo um vaso, é os processos que José passou: desprezo, traição, cisterna, foi vendido, foi escravizado, foi tentado, foi injuriado, foi caluniado, foi condenado, foi para a prisão, foi esquecido na prisão. Você fala, não, 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 agora acabou. Irmão, em cada uma dessas fases, José permanecia fiel. José dizia, não, eu não vou mudar o meu comportamento. Eu lembro do que meu pai me ensinou. Eu quero ser igual ao meu pai, Jacó. Eu quero ser igual ao meu avô, Isaac. Ah, eu quero também ter a fama do meu bisavô, Abraão. Segundo a tradição, pastora Kátia, todo homem tem um pouquinho de Abraão, um pouquinho de Isaac e um pouquinho de Jacó. A fé de Abraão, a fidelidade de Isaac e a perseverança de Jacó. Oh, aleluia! A fé de Abraão, a fidelidade de Isaac e a perseverança de Jacó. Nasceu quem? Nasceu José. Abraão foi tentado. As mesmas provas que Abraão passou, José passou. Isaac foi tentado. As mesmas provas que Isaac passou, José passou. Jacó foi tentado. As mesmas provas que Jacó passou, José passou. Por que que José se tornou tão grande? Porque as provas que Abraão passou, Isaac e Jacó não passaram. As provas que Isaac passou, Abraão e Jacó não passou. A prova que Jacó passou, Isaac e Abraão não passaram. Mas a prova que Abraão passou, que Isaac passou e que Jacó passou, José passou. Fala para mim, prova. Jacó ou José foi provado com a mulher de Potifar, né? Abraão foi provado com a egípcia Agar. A diferença é que Abraão se deitou com ela, Jacó, José não. Os dois foram provados por mulheres egípcias. Se você for analisar tudo que esses três patriarcas passaram, José passou sozinho. Deus testa os justos como o oleiro testa o vaso. O teste não serve apenas para revelar fraqueza. O teste serve para fortalecer os fundamentos.
fundamentos. Deus não testa você para saber se você é fraco ou forte. Deus testa você para fortalecer os fundamentos. E Yesod fala exatamente disso. Fundamento sólido. Porque aquilo que não possui fundamento não suporta pressão. E o Netza, no Yesod, a perseverança, a vitória no fundamento, é que vai gerar vínculos fortes. Hoje, esse dia de hoje, fala profundamente sobre relacionamentos, aliança, compromissos. Muitos relacionamentos acabam não por ausência de amor, mas por ausência de perseverança emocional. Você não faz mais o que você fazia no início. Você não elogia mais. Você não toca mais. Você não acaricia mais. Então o relacionamento não está acabando por falta de amor, mas por ausência da perseverança. Volte, persevere, amando as pessoas, o cônjuge, os filhos. A nossa geração atual foi mal treinada. Ou talvez o contrário. Talvez ela foi bem treinada para desistir, quando ela deveria ser treinada para permanecer. Hoje, essa geração desiste muito rápido. Desiste das pessoas, desiste do chamado, desiste dos processos, desiste das congregações, desiste das promessas, desiste de si mesmo. Mas a espiritualidade bíblica não é construída por impulsos, é construída sobre fidelidade, permanecer fiel, permanecer amando, permanecer aliançado, permanecer relacionando, permanecer com as suas conexões. Na Bíblia, a aliança nunca foi sustentado apenas por sentimento. Sempre que eu ensino, eu digo, olha, Deus só se relaciona por aliança. E a base da aliança é a aliança do casamento. No dia que você tiver consciência do que é aliança, muitas coisas na sua vida que te incomodam não vão te incomodar mais. Aliança sustenta a responsabilidade. A aliança permanece. A aliança faz a gente honrar. O profeta Oséias revela o coração de Deus quando Deus sofria pela infidelidade de Israel. Sabe o que Deus usou para mostrar a infidelidade do povo? Mandou Oséias casar com uma mulher infiel. Oséias vai no prostíbulo e traz a mulher para casa. Se casa com ela. Poucos dias depois, a mulher larga Oséias e volta para o prostíbulo. Lá ela engravida, mulher grávida no prostíbulo, não é muito decente, né? Apesar que não tem nada decente no prostíbulo. Vou mudar a frase. Mulher buchuda no prostíbulo não ganha dinheiro, né? Agora ela está passando necessidade. Oséias vai lá e busca ela para casa. Quando passa o resguardo, que está tudo maravilha, ela larga o Oséias e volta de novo para o prostíbulo. E ela repete esse processo. Até que um dia, Gleice, ela estava endividada. E eu vou dar uma cacetada agora que vai doer até na alma. Mas vou falar com muito amor.
Oséias vai lá, Ruth, paga a dívida dela. 50 ciclos de prata e 150 sacas de cevada foi o que Oséias pagou a dívida da sua esposa e trouxe ela para casa. Pastor, mas meu casamento está em crise, está para acabar. É mesmo? Você não tenha vergonha na cara. Porque para casar com essa mulher e para casar com esse homem, você fez voto e pagou voto. Por que você não paga outro voto agora? Para casar com essa moça, com esse rapaz, você orou, jejuou, insistiu, lutou. Por que você não jejua pelo seu casamento agora? Por que você não ora pelo seu casamento agora? Por que você não faz vigílias pelo seu casamento agora? Por que você não faz propósito pelo seu casamento agora? Por que você não levanta de madrugada? Não, acabou. Eu não concordo com separação, irmão, porque faltou, de um lado, faltou a permanência. Esses dias eu quase fiz uma loucura esses dias na casa do pastor Tiago, que eu catei ele pelo pescoço para me arrebentar a cara dele. Você não vai fazer isso com a sua esposa, nem com as suas filhas. Você tá louco? Botou o rabinho no meio das pernas e tá lá casado com outra mulher. Mas eu não vou calar minha boca, não. Por quê? Porque eu sei do que vai acontecer amanhã, irmão. O que você está fazendo nos montes? O que você está fazendo com jejum? O que você está fazendo com oração? Por que você não aplica isso para amar sua esposa? Eu fiquei tão irado, irmão, que eu quase fiz uma loucura. Mas eu apertei a mão dele, eu disse, eu queria estar agarrado na alça do seu caixão. Aqui eu não volto mais. Mas saiba que eu sou testemunha da sua infidelidade. Você não fez um pingo de esforço para salvar seu casamento. Para conquistar, faz votos, paga votos, faz jejum, ora ou insiste, pede a aprovação de Deus. Agora, a prova do tempo, a prova do silêncio. Ei, irmão, eu estou passando uma fase com a minha esposa. Entrou uma tal de menopausa aqui, já faz muito tempo. Eu fico pensando, por isso que tem muito homem que desgraça o casamento. Antigamente eu pensava assim, não, o cara viveu, depois que fez tudo, a mulher ajudou ele a fazer tudo, agora ele vai lá e larga da véia, né? É a hora que você tem que ter temor a Deus e provar o que você disse lá atrás. E eu não sei por que que eu estou insistindo nessa área, porque não precisava falar disso, né? Mas Deus sabe. Você precisa insistir, você precisa permanecer. Não há desculpa, irmão, diante de Deus, porque você largou da sua esposa, do seu marido. E se envolvesse só, o que mais me dói e a minha luta de fazer alguém permanecer num relacionamento, não é por causa dos dois desgraçados adultos. É as criancinhas que estão lá que vai se repetir a história. Porque se você não vencer, seus filhos não vão vencer. E você saber que trocar de esposa faz as suas filhas virar puta, faz seus filhos virar viado, você não está pensando que você vai ser responsável disso, não? Porque seus filhos vão ser testados, não é só pela prova que você foi testado, não. José foi testado pelos testes dos seus três patriarcas. Mas se você vencer, seus filhos vão vencer. Se você permanecer, seus filhos vão permanecer. Se você persistir, seus filhos serão persistentes.
Ô, irmão, quantas pessoas estão aqui que são filhos de pais separados? Os meus pais não separaram, mas o meu irmão se separou. Eu criei as três filhas dele. Ajudei a criar, né? Uma morou na minha casa há mais de 20 anos. Acho que morou 22 anos. Ela está com 29, 28. Ela chegou, ela veio morar comigo, ela não tinha 15. Ou melhor, não tinha 11. Essa menina vai fazer 30 anos, 28 anos, 29 anos. O assunto pode estar maravilhoso, pastor Cristiano, no culto. Se falar alguma coisa que envolve casamento, você pode olhar para ela que ela está chorando. Aqui em casa, né, esses assuntos sai muito, né? Toda vez que surge o assunto, a minha sobrinha chora. Parece que aquela dor não passa. Eu fico imaginando que se os pais tivessem morrido, ela não chorava mais. Os pais já casou, a mãe já casou não sei quantas vezes. Mas se você escutar a oração dela, ela ainda fala: Deus, reconcilia meus pais. Parece que é uma dor que ninguém consegue tirar dela, irmão. E aí você encontra alguém que diz ter o Espírito Santo, um homem ou mulher que diz ser cheio do Espírito Santo, mas quer desistir. Uma das maiores armas contra o homem espiritual é o cansaço da alma. O adversário entende que talvez não consiga destruir alguém imediatamente com infidelidade, com perseguição, com calúnia. Então ele tem uma arma que é muito eficaz. Ele vai trabalhar tentando desgastar você. Produzir fadiga. Tem gente que vai diminuindo o nível da oração, vai se desgastando na fé, vai abrindo mão da disciplina, vai perdendo os vínculos, perde a esperança, não cumpre os compromissos e, quando menos espera, ele cai. Por isso, o Netza é tão importante. Continuar quando ninguém está vendo é importante. Permanecer quando não há aplausos é importante. Continuar obedecendo, mesmo sem a recompensa imediata, é importante. Saber que Deus é testemunha, mesmo quando parece que eu estou sendo injustiçado, é importante. O apóstolo Paulo vai nos exortar exatamente nessa dimensão. Ele vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem. A Torá vai nos ensinar que Yesod é o canal da transmissão das dimensões superiores para o mundo material da Torá. E quando esse Yesod está enfraquecido, a pessoa perde a constância, perde a disciplina e perde a estabilidade espiritual. Por isso, Netz fortalece Yesod.
O fundamento é que vai trazer, vai transmitir as coisas superiores para esse mundo inferior. São a prática dos fundamentos que vai nos dar constância, disciplina, estabilidade. E se eu fizer isso, eu terei vitória. Eu serei vitorioso nos fundamentos. E nós teremos vitória sobre toda a instabilidade. Quando você vive a integridade nos fundamentos, quando você vive as alianças espirituais com integridade, e isso inclui pureza emocional, fidelidade, domínio próprio, estabilidade interior, resistência às tentações, fugir das tentações, vai levar você a ter uma vida totalmente diferente e vitoriosa. Vamos à história de hoje. Madalena de Nagasaki. Madalena nasceu em 1610 em um vilarejo próximo a Nagasaki, no Japão. Filha de pais cristãos devotos, ela cresceu em uma época de intensa perseguição ao cristianismo no país. Após a morte de seus pais, que foram martirizados por sua fé, Madalena decidiu dedicar sua vida a Deus, tornando-se uma freira de ordem terceira dos dominicanos. Durante sua vida, Madalena serviu como intérprete e catequista para missionários estrangeiros, enfrentando constantes ameaças à sua segurança. Mesmo após a execução de vários de seus mentores espirituais, ela continuou firme em sua missão, demonstrando uma fé e coragem extraordinária. Em 1634, Madalena se apresentou voluntariamente às autoridades japonesas, declarando-se cristã. Recusando-se a renunciar à sua fé, ela foi submetida a torturas brutais, incluindo o enforcamento em um poço, onde permaneceu por 13 dias, entoando hinos cristãos até a sua morte. Sua perseverança e fidelidade a Deus, mesmo diante de sofrimentos indescritíveis, são o poderoso testemunho do compromisso inabalável. A história de Madalena de Nagasaki ecoa o espírito da meditação sobre Netzach, Sheb e Yosef. Vitória no fundamento. Manter-se firme na fé, mesmo diante das tempestades da vida. Assim como Madalena encontrou na graça de Deus a força para enfrentar a perseguição, somos chamados a confiar plenamente no Senhor, que é a nossa rocha e fortaleza, como está escrito no Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que possamos, como Madalena, proclamar publicamente nossa fé e compromisso com Deus, permitindo que sua graça nos sustente e nos guie em todos os momentos. Em tempos de materialismo, frieza espiritual e crises de identidade, a história de Madalena de Nagasaki nos lembra que a verdadeira transformação vem de um encontro genuíno com Deus. Assim como ela foi sustentada pela fé em meio à perseguição, podemos confiar que a graça de Deus é suficiente para nos fortalecer e renovar. Que esse dia seja marcado por uma proclamação pública de nossa fé, firmando nossos passos na rocha que é Cristo. Vamos orar? Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Neste dia da contagem do homem, quando se manifesta em nós o Nitza, dentro de Yesod, a vitória que sustenta o fundamento.
nós nos colocamos diante de Ti com um coração decidido a permanecer fiel. Em nome de Yeshua, Jesus, o Messias, nós te pedimos, fortalece em nós a perseverança verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias, mas nasce de uma aliança firmada em Ti. Senhor, ensina-nos a sustentar aquilo que começamos. Que nós não sejamos alguém que apenas inicia, mas alguém que permanece até o fim. Dá-nos força para continuar, mesmo quando o entusiasmo passar, quando o cansaço vier e quando as dificuldades se levantarem. Livra-nos da desistência precipitada, da instabilidade, da fraqueza diante das pressões. Que nós não venhamos abandonar os nossos compromissos por causa de emoções momentâneas, nem romper alianças por causa de tempos difíceis. Firma nossas raízes em Ti, Senhor. Que nossos fundamentos sejam sólidos, que a nossa fé seja constante, que a nossa caminhada seja marcada por fidelidade. Que nós possamos permanecer firme nos vínculos que o Senhor estabeleceu contigo, com a nossa família, com a nossa missão, com aquilo que nos foi confiado. Senhor, quando o deserto vier, sustenta-nos. Quando a alma se cansar, renova-nos. Quando a vontade de parar surgir, lembra-nos do propósito. Que nós possamos atravessar cada estação com os olhos fixados em Ti. Restaura, Pai, aquilo que nos foi enfraquecido dentro de nós. Fortalece os vínculos que foram abalados e renova a nossa disposição de permanecer com honra e integridade. Hoje nós decidimos não desistir. Decidimos permanecer. Decidimos honrar cada aliança que vem de Ti. E declaramos que a vitória virá. Não apenas pelo que conquistamos, mas pelo fato de que nós permaneceremos firmes até o fim. Oramos em nome do Senhor Jesus. E a nossa proclamação de hoje? Hoje declaro: minha fé e meus compromissos não serão abalados pelas tempestades. Perseverarei com firmeza nos vínculos sagrados que o Senhor nos confiou. Não me afastarei por causa das dificuldades, nem abandonarei as minhas alianças por causa do cansaço. Minha alma será sustentada pela fidelidade e meus passos estarão firmes na rocha que não se move. Com o auxílio do Eterno, serei constante, forte e fiel em todo o meu caminho. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. Reforço que, se você puder, esteja orando pela pastora Leila, pelo seu esposo Marcos, pela sua casa. Que Deus dê uma restauração rápida e eficaz, em nome de Jesus. Amém? Eu não vou estender